eu vou dar início aqui à nossa conversa hoje. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo, fiquei muito feliz de ver a Maia aqui, que foi minha professora na graduação, então ter esse momento assim de reencontro é muito especial. Esse foi um encontro muito pensado em falar sobre a historiografia de moda, mas pensando muito na comunidade discente, né? Hoje eu sou mestranda, percebo uma falta de encontros para refletir moda dentro do meu mestrado, faço mestrado na UF, e pensei nesse ciclo de debates para justamente começar a refletir com a comunidade externa da UF, mas eu acho que talvez para algumas pessoas que estão aqui hoje, acho o debate ainda bem mais... Talvez num lugar, não sei se mais básico, assim, imagino que algumas, como a Maia, já tenham uma profundidade nas reflexões sobre a historiografia de moda, mas, de qualquer forma, fica aqui para a gente poder, de fato, refletir, né? Esse ciclo ele foi pensado para, de fato, dialogar sobre moda e outras áreas do conhecimento. Então, no primeiro encontro, eu convidei a Isabela Suzar, que é uma designer de calçados, ela é uma mulher negra e trabalha com uma identidade criativa que dialoga com a cultura afro-brasileira, e ela veio trazendo ali o repertório que ela tem enquanto criativa, enquanto marca, e eu pensei nesse encontro com a Maria do Carmo Rainho porque eu venho dessa formação em História, estou nesse processo de formulação sobre as histórias da moda no Brasil, e acho essencial poder escutar uma pessoa que já tem uma trajetória tão profunda dentro do campo da historiografia, né? Então, eu sei que dispensa apresentações, mas de qualquer forma eu vou falar um pouco da trajetória da Maria do Carmo. Ela é pesquisadora do Arquivo Nacional, doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio, e graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Publicou os livros Moda e Revolução nos anos 60, A Cidade e a Moda, e uma série de artigos com ênfase em História do Brasil, História da Moda, História da Fotografia. Então, vou dar início aqui, agradecendo também a Casa Dice pelo espaço, ao João César, Suzana, pela colaboração, e vou passar a palavra para Maria do Carmo, já deixando uma questão, né, que eu fico muito curiosa para saber o que leva as pessoas a escolherem uma determinada área, profissão. Você tem um percurso acadêmico muito voltado para o campo da história, né? Você está ali em todas as suas graduações e pós-graduações dentro do campo da história, então eu queria entender o que é que te levou a escolher essa área. Boa noite. Vou começar agradecendo o convite da Ana Rafaela e agradecendo a presença também de vocês. E a primeira pergunta, né, que você me fez, por que eu escolhi a história? Eu sempre gostei de história. Eu acho que eu sempre gostei de história e sempre gostei de moda, né? E isso a gente só percebe muito tempo depois, né? Assim, sempre gostei de roupas diferentes, de coisas diferentes, assim, eu acho que sempre tive um interesse pela maneira das pessoas se vestirem, e sempre gostei de história, desde o ensino médio, então é uma coisa que eu não tive muita dúvida, né? Eu pensava em fazer ou jornalismo, comunicação, jornalismo ou história, e acabei indo para a história e estou nessa até hoje, não me arrependi, né? Continuo feliz com a minha escolha. Agora, não sei se se eu já começo a falar da moda propriamente, ou como ela entrou nessa minha trajetória. Então, eu acho que assim, eu acho que isso já estava lá, né, no inconsciente, meio adormecido, mas quando eu entrei no mestrado, sou eu não, né? Quando eu entrei no mestrado, eu queria estudar o século, eu tinha lido
Assim, 2 livros que me marcaram muito, não li no mestrado, mas li no período em que eu fiz mestrado, no final dos anos 80. Um livro do Norbert Elias chamado A Sociedade de Corte. Eu ainda li em francês e tal, porque foi uma indicação de uma professora, Maria Alice Rezende de Carvalho, que era da PUC. E por quê? Porque eu queria estudar o que era essa corte tropical. Eu queria estudar século XIX, Dom Pedro II, a corte no Brasil e, enfim, como essa corte mimetizava, né, copiava o que acontecia na Europa, enfim. Mas eu queria estudar tudo. Eu queria estudar a vida social, o teatro, a música, a roupa, enfim. E assim eu fiz um projeto. E quando eu fui para a qualificação, né, eu me lembro que um professor falou, olha, você está num mestrado, eu acho melhor você escolher um tema, porque você não vai dar conta de tudo, né? Não vai ser possível, enfim, numa pesquisa de mestrado, você esgotar e ter estofo para fazer um trabalho de qualidade e tal. Dá uma pensada, ver o que você acha mais interessante e tal. E nessa época eu tinha lido O Espírito das Roupas, da Gilda de Melo e Souza, que é um livro clássico, né, para quem estuda moda, para quem estuda arte no século XIX. Ela trabalha com questões de gênero, né, as relações entre homem e mulher e a roupa, como a roupa entra nesse jogo da sedução, trabalha com arte, fala da questão da distinção social, né, como a roupa demarca, né, o lugar de cada um na sociedade. E eu tinha adorado esse livro, adorado, assim, eu falei, gente, um livro sobre moda no Brasil, porque até então eu tinha lido algumas coisas do Gilberto Freire, né, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, tal, em que ele já falava pontualmente, né, e trazia muitas fontes interessantes para trabalhar com moda, principalmente anúncios de jornais, os jornais e tal, mas não tinha um livro específico sobre a temática, e eu adorei. E também porque ela é uma socióloga, era uma socióloga, e trazia duas coisas muito interessantes no livro. Ela trabalhava muito com a literatura, né? Ela trazia muitos Machado de Assis, José de Alencar, principalmente, autores brasileiros e autores franceses, o Proust, o Balzac. E também porque ela trabalhava com uma bibliografia, uma bibliografia de teoria, né? Então, ela me apresentou vários autores alemães, que a Gilda, vou fazer um parênteses aqui, ela era esposa do Sérgio Buarque, do Antônio Cândido, que eu ia falar que o Sérgio Buarque, que era amigo dela, fez a tradução, fichou livros em alemão para ela, então ela circulava entre esses intelectuais, ela estudava na USP, o doutorado dela foi na USP e tal. Então, ela teve acesso a uma bibliografia sobre teoria da moda, filósofos que já estudavam moda no século XIX e uma boa parte do século XX. Uma bibliografia, até porque ela tinha acesso, obviamente, né, por questões familiares, tinha acesso a essa bibliografia, e aos fichamentos, né, também. A Maria Isaura Pereira de Queiroz ajudou ela também fichando, enfim, ela conta toda essa trajetória dela. E esses 2 livros, e depois O Império do Efêmero, que é um livro do filósofo Gilles Lipovetsky, né, que o pessoal da moda também conhece bastante, usa bastante, saiu também nesse mesmo momento. Falei, quer saber? Meu objeto vai ser a moda. Então, eu vou trabalhar com a moda no século XIX. Aí eu pensei, eu já vou me diferenciar da Gilda, porque eu não vou trabalhar com a literatura, até porque eu acho que exigia também um conhecimento que eu talvez não tivesse, porque eu também não queria simplesmente plasmar o que estava nos romances, né? Eu acho que eu não tinha ainda uma maturidade para trabalhar com a literatura. Falei, não, já sei, vou trabalhar com jornais de moda do século XIX, pensando como essa moda europeia, importante para essa sociedade que, né, que era essa mistura, porque eram os portugueses que vieram para cá, os estrangeiros que vieram com a corte e que se mantiveram aqui durante o Segundo Reinado, e essa sociedade que buscava imitar né, os modos europeus, né? Então, é uma sociedade que, de uma hora para outra, percebe que não bastava ter dinheiro, ter escravos, né, ter os bens, mas era preciso também consumir determinados produtos, se vestir de uma determinada maneira, e os jornais vão ter esse papel, né, pedagógico, digamos assim,
para essa chamada boa sociedade, que também vai fazer da roupa e da moda elementos de distinção em relação a todo o resto da sociedade. Os homens brancos e mulheres brancas pobres, né? Porque, então, enfim, não fazem parte dessa boa sociedade, os indígenas e, obviamente, os homens e mulheres negros e negras, né? Os escravizados. Então, assim, quanto mais, obviamente, quanto mais bem vestidos, quanto mais se domina essa moda europeia, melhor, né, mais distinto, digamos assim, você é. Então, foi assim que eu comecei. E aí eu tenho uma coisa interessante que a minha orientadora até então, a Maria Alice, que era essa que eu já mencionei aqui, ela estava acabando o doutorado e ela não podia, inclusive, me orientar se ela não defendesse o doutorado, porque, né, formalmente isso não podia ser feito, e ela estava muito atrasada e ela disse que ela não ia poder mais me orientar. Então ela me deixou meio na mão. E aí a coordenação do curso decidiu que eu ia ser orientada por um professor, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Francisco Falcon, que é um professor de teoria e metodologia, que hoje tem 90 anos, né? Então, naquela época, para mim, ele já era idoso, ele devia ter a idade que eu tenho hoje. Eu falava, meu Deus do céu, e como é que o Falcon vai me orientar num trabalho sobre moda? Porque, primeiro, também é uma coisa que eu acho que até hoje a gente tem, às vezes é difícil ter uma interlocução na história, né? Acho que a gente depois também vai entrar nessa questão, que consiga debater, né, e orientar. A gente já, óbvio que já temos gerações, né, de pesquisadores, a gente mesmo, né, a Maia está aqui, é uma dessas pessoas. Mas naquela época era muito mais difícil você ter um interlocutor, ter uma pessoa que te orientasse e tal. E ele, com aquele jeito muito formal, muito sério, muito erudito. E uma vez eu cheguei para ele e falei, professor, tinha uma coisa também, que eu só podia ligar para ele era telefone, né? Obviamente, não tinha internet naquela época, final dos anos 80. Eu só podia ligar para ele antes da novela, porque ele assistia a novela, o que já me deu uma aliviada. Eu falei, pô, ele é formal e culto e tal, mas ele vê novela, então também não é assim uma pessoa tão complicada, né? Não é uma pessoa normal, digamos. Olha, não liga para ele depois de não sei que horas, porque ele assiste a novela. Eu sempre decorava isso. Mas aí um dia eu falei, professor, eu queria discutir com você a distinção do Pierre Bourdieu, porque eu acho que esse livro vai ser útil para mim. E aí ele falou, nunca li, mas diga aí, qual é o seu problema? E aí eu fui narrando para ele, e ele foi me orientando, e ele foi me dando os caminhos, claro, porque ele era um cara super culto, já tinha lido um monte de coisa, então assim, o Falcon me orientou, é uma coisa que eu acho curiosa, quem conhece ele sabe assim, né? Mas eu acho que um professor de teoria ajuda pra caramba, né? Eu acho que metodologia e teoria são pessoas que podem orientar, né, qualquer coisa. Foi meu caso. Então, foi assim que eu entrei na moda, final dos anos 80, com um livro de referência no Brasil, que era O Espírito das Roupas. E aí eu fui, né? E aí depois o trabalho foi publicado, eu acho que teve uma relevância assim pelo ineditismo, né, por ser um trabalho meio pioneiro, né, um dos primeiros nessa área, e assim eu fui. Nossa, muito bom te escutar, Maria do Carmo. Eu fico pensando muito como que a gente consegue sair porque no seu caso você foi da história para a história, né? Você se manteve ali, mas você passou a pesquisar sobre moda. Eu vim de uma graduação em design de moda e migrei para a história, então eu senti aquele gap, assim, de tipo, e agora, o que é que eu faço, né? Porque a gente fica numa expectativa de que vai ter um diálogo entre aquele espaço acadêmico que a gente escolheu para estudar, mas ainda falta um entendimento de moda que até talvez na graduação a gente se aprofundou mais do que o professor que está te orientando no mestrado, sabe? E aí eu fiquei muito me questionando, porque no meu caso eu faço uma pesquisa com recorte racial, né? Eu pesquiso o vestuário afro-brasileiro do século XIX. Então estou falando de um período que pega a escravidão, mas também tem a abolição nesse meio do caminho. E aí eu acabei indo para uma orientadora que é especialista em escravidão, mas que não tem esse repertório em moda. Aí eu me senti meio perdida e por isso que eu queria te questionar. Você acha que se a gente não está num espaço voltado para a historiografia de moda,
a gente fica também num lugar meio autodidata, de ter que pesquisar por conta própria, de ter que entender o campo por conta própria, ou você acha que a gente consegue encontrar lugares ou universidades específicas que já estão refletindo um pouco mais sobre a moda dentro da academia? Eu acho assim, nunca vai ter um orientador que saiba tudo do seu tema. Quem sabe do seu tema e do seu objeto é você, né? Cada um de nós é que sabe que vai se aprofundar e que vai correr atrás, né? E isso vale para tudo, né? Eu acho que assim, qualquer pesquisa você acaba sendo, né, muito responsável, a não ser aqueles alunos que seguem a trilha de um determinado professor e que vão, né, assim, pegando alguns recortes dos trabalhos dos seus orientadores, e que não estou desqualificando as pessoas que fazem isso, não acho que seja de menor importância, mas eu acho que quando a gente tem esse tipo de interesse que você tem, né, uma coisa que vai acabar sendo mais autoral, né, vai ser um trabalho mais pessoal, né, vai ter a sua marca. É isso mesmo, isso vale para a moda e vale para qualquer coisa, né? Qualquer assunto que a gente estude, dificilmente vai ter o orientador perfeito, o orientador que sabe tudo do seu tema. Eu acho que em alguns cursos você tem mais chance de ter pessoas que tenham um diálogo, estabeleçam esse diálogo com você. Né, nos cursos de artes, determinados cursos de artes, ou, né, ou de design e tal, você vai ter. Mas se você é da história, né, e é o seu caso, você migrou para a história, é o seu interesse, você vai ter que se virar, né, dentro da história. Aí eu acho que você fez um caminho certo. Você escolher uma orientadora que vai te dar essa bagagem, essa base, vai dialogar com você sobre o que é ser negro no Brasil, negra no século XIX, o que isso representa, o peso que isso tem, né, e o que a abolição, né, vai fazer, e a diáspora, enfim. Eu acho que, não vou falar o contexto, que eu não gosto muito disso, né, vai te dar o contexto, mas vai te situar e dialogar com você sobre isso, e é você que vai entrar com a questão da roupa, dos elementos decorativos, da indumentária, né, de como é essa construção, a produção da aparência por esses grupos, por esses diferentes grupos que a gente fala negros e negras, mas não é todo mundo igual, né? Até porque as origens são diferentes, as religiões, as práticas de toda a natureza. Então, eu acho que e é você que vai dar essa contribuição. Eu acho ótimo que você faça isso, né? Porque é a sua marca. Então, é isso, é você que vai fazer o seu trabalho, mas bem orientado, claro. Eu queria voltar um pouco para essa questão da pesquisa acadêmica, porque você tem 2 livros publicados, vários artigos que você vai refletir tanto a história da moda, como a história da fotografia, história cultural. Já te vi até numa entrevista falando que você se reconhece até muito mais como uma historiadora de cultura do que uma historiadora de moda, né? E eu queria entender como é que foi esse processo de pesquisa dentro do espaço acadêmico que depois você transformou num livro, né? A diferença, né, eu acho que do mestrado para o doutorado, primeiro que eu defendi o mestrado em 92, né, e o doutorado em 2012. Então foram 20 anos, né, de diferença. E muito trabalho, né, muita pesquisa e aulas, né? Então você entra já num outro momento. E também obviamente que eu também já me beneficiei de uma produção acadêmica extensa nesse campo da moda, da imagem, né? Enfim, então acho que foi um outro momento, foi mais tranquilo muito mais tranquilo nesse aspecto. Quer dizer, por um lado sim, por outro não, porque também quando você tem muita coisa, às vezes é difícil focar. Né? Quando você tem acesso a muita coisa, às vezes também é difícil se concentrar. Mas, enfim, foi muito mais fácil nesse ponto. Então, eu acho que assim, eu encontrei... o meu livro só foi publicado 10 anos depois, isso foi uma coisa curiosa. Eu nem pensava muito em publicar, mas aí eu conheci pessoas da editora da UNB que estavam interessados em publicar livros sobre o século XIX, e aí eu
mostrei o trabalho e tal, eles se interessaram, publicaram, mas 10 anos depois, porque eu também acho que, apesar do livro da Gilda e do livro do Lipovetsky, não sei se o mercado editorial estava tão interessado em publicar, né? Não tinha tanta coisa. Aqui e ali tinha alguns livros publicados no final dos anos 80 e 90 e tal, mas assim, demorou bastante para eu conseguir, só publiquei em 2002, né? São exatamente 10 anos depois. O doutorado já foi muito mais fácil, em termos acadêmicos, eu acho que eu tinha um espaço, uma recepção maior, né, para publicações de pesquisas nesse campo. Eu assim, consegui apoio da FAPERJ, teve aprovação, né, para fazer a publicação pela FAPERJ, então foi muito mais fácil, menos desafiador nesse sentido, né, do que tinha sido anteriormente. E mesmo trabalhar com tema, né, porque eu acho também que já havia, né, há cada vez mais, menos preconceito, né, com essa coisa, você estuda moda, né, parece que é uma coisa menor. Então, isso também mudou. Então, é uma diferença muito grande entre o período em que eu fiz o mestrado e o doutorado e as publicações. Eu acho que foi muito mais tranquilo, né? É bem interessante ver como a sua pesquisa vai também acompanhando o próprio campo da historiografia de moda, né? Eu estava lendo alguma das suas publicações e tem um artigo em especial, deixa eu pegar o nome aqui, A Roupa e a Moda como Objeto, um balanço historiográfico, que você vai justamente dialogar sobre essa questão das publicações de moda, né? De como começa, primeiro, num contexto de Brasil, sendo uma tradução para o português, então talvez vai pegar uma literatura francesa ou em língua inglesa para depois traduzir. E depois começa ali um processo de crescimento e formalização do ensino de moda. Vai chegando às universidades que vão ofertando o curso de design de moda, e isso vai impactando também na produção historiográfica ali do campo, né? Então, se você puder falar um pouco mais sobre essa questão, como que você percebe esse crescimento de literatura focada em historiografia de moda? Como eu falei, né, final dos anos 80 e anos 90, a gente tinha poucos livros, quer dizer, publicados por brasileiros, quase nada nesse período. O que a gente tinha muito aqui eram livros tipo manual, né, os livros da Glória Calil, né, moda era um pouco isso, né, chique homem, né, esses eram os livros chamados de moda, né. Tradução, como você falou, de histórias da moda, histórias da indumentária, redigidos em línguas estrangeiras, francês e inglês, né, o François Boucher, o James Lever, que foram importantes, porque eram também a bibliografia que a gente tinha, inclusive para a sala de aula, né? Quando a gente dava aula, Maia, né, também e eu demos aula juntas, você foi aluna do Senai C-Ticket, como é que a gente ia dar aula de história da indumentária, história da moda e indicar uma bibliografia para os alunos? Esses livros eram fundamentais e eram a base mesmo do nosso trabalho. A partir mais do final dos anos 90, anos 2000, é que eu acho que realmente houve uma valorização das pesquisas em moda por editoras universitárias brasileiras, Senac, né? O Senac fez muita coisa, a Estação das Letras, Estação das Letras, né? E Cores, que é da Kátia Castilho, né? E que é uma pesquisadora dessa área, publicou e ainda publica, né, bastante coisa. Mais alguma editora que eu estou esquecendo? E a COSAC. A COSAC, aí eu acho também que acabou e que foi fundamental, né? Porque livros de arte, livros de moda, histórias da moda brasileira, né? Ela tem uma coleção dos estilistas brasileiros que é maravilhosa, dos anos 90. Né, aí tem Glória Coelho, enfim, todos esses costureiros, Reinaldo Lourenço, o Ertkovich, né, cada um tem o seu livrinho, é uma coleção, livrinho, modo de dizer, né, muito bacana, e outros livros, né, interessantes também, que a COSAC editou. Então, acho que a produção aumentou consideravelmente, né, principalmente por conta dessas editoras universitárias.
E a produção acadêmica, eu acho que se expandiu muito, quer dizer, eu estou falando do ponto de vista da história, mas no design, muitas pesquisas interessantes, né? E pesquisas com muito diálogo com a história, né? Não só do campo do design estrito senso, né? Uma coisa mais, eu acho que assim, uma coisa mais ampla, com diálogo com a antropologia, com a própria história, com enfim, com outros campos. A própria antropologia, muitos livros da área de antropologia do consumo, muitos estudos sobre consumo, né? Sociologia também, mas um pouco menos, né? A arte, história da arte, alguma coisa, né, Maia? Também. Então, acho que assim, isso também, esses estudos de moda, eles se expandiram muito, né? Outras disciplinas se ocuparam desse tema, né? E trabalhando de formas variadas. O que eu acho que mudou muito, né? Já antecipando talvez alguma pergunta que você queira fazer, eu acho assim, a gente passou a pensar, eu acho, né? Quando a gente começou a dar aula, eu me lembro que uma vez uma aluna falou para mim, mas vem cá, não vai ter nada sobre tudo que se vestia na África? Eu falei, puxa, isso aí é um outro curso. Eu falei, isso já é a primeira vez que eu dei aula, logo no primeiro período eu falei, não, você tem toda a razão, mas assim, por quê? Porque os cursos, assim, né, eu fazia o que era possível. Era muito eurocêntrico, a gente só falava daquilo que se vestia, não porque a gente achasse que moda era o que se usava na Europa, mas era a bibliografia que a gente também tinha em mãos. Como é que eu ia fazer um curso, né, dar um curso sobre as outras culturas, sobre o Oriente, sobre a moda no Oriente? Pô, seria maravilhoso, mas também a gente tinha 2 períodos, né, para dar história da indumentária. Então, mas eu acho que alguns alunos já colocavam isso. Olha, temos que produzir, temos que ter um retorno, um curso. Tinha indumentária brasileira, que eu também tentava dar conta, num período também, né, de várias questões, era uma coisa meio corrida. Mas eu acho que o interessante é isso, é que essa própria bibliografia começou a ser questionada por nós e pelos alunos, né? Mas isso, assim, já bem depois, né? Essa aluna já era assim mais antenada, mas essa pegada decolonial, como a gente fala, ela só veio muito tempo depois, né? Porque a gente reproduzia mesmo essa maneira de pensar sobre moda, né? Inclusive como se moda fosse só uma coisa produzida na Europa, não só o conhecimento sobre moda, mas a própria moda, né? Sem pensar que o que a gente fazia aqui também era moda, também é moda, né? Dá para sentir com a sua fala de que a historiografia de moda, né, a produção, ela vai refletir no tempo, as questões do tempo que a gente está vivenciando, né? Então, dá para entender de que em um momento foi questionado só essa tradução de textos de outros idiomas e que podem ser que dialoguem com a nossa realidade ou não. E em outros contextos vai vir justamente uma produção para responder essas questões, né? Como a da sua aluna, que vai falar sobre os livros, mas cadê os livros sobre a moda na África, né? E é um percurso muito curioso. Eu fiz um fellowship em 2023 e esse fellowship era organizado pelo Conselho de Moda de Educação Africana. E uma das coisas assim que me chocou quando eu cheguei para fazer essa mentoria era de que o ensino de história da moda no continente africano, ele também partia de um lugar de olhar para a Europa como um centro de informação e difusão de conhecimento. Então, a gente fica aqui num contexto afrodescendente esperando ter um acesso a informações sobre a história da moda daquele país, e aquele próprio país, dentro do processo de ensino de moda, está olhando para outro referencial que não é o dele, né? Então, dá para entender agora com a sua fala de que não é só uma questão de que o olhar foi moldado, que tem uma falta de interesse, mas sim de que o que é ofertado com os recursos que se tem nesse momento, né? E como que vai conseguir avançar para além de alguns novos questionamentos. E aí, com isso, eu queria te perguntar
quais os desafios que você enxerga hoje para a historiografia de moda no Brasil, em termos de, talvez, algumas histórias que não são contadas ou não foram contadas, de pensar também se ainda tem essa dificuldade do mercado editorial publicar ou não, se hoje já está mais aberto, e se tem um interesse mesmo, porque quando a gente fala de moda, é muito voltado para o novo, para o que está sendo, para o que está ganhando visibilidade no momento, e eu percebo que tem um lugar das pessoas olharem só para a imagem, sem tentar entender o contexto da criação dessa imagem. Eu acho que é nesse movimento que se perde a história. Então, diante dessa nova realidade, o que é que você enxerga como desafio para a historiografia de moda no Brasil? Bom, eu acho que, assim, primeiro eu acho que a gente tem muito mais acesso, né, às fontes. Eu acho que uma coisa também que as pesquisas em moda mudaram é também não só a quantidade, mas a variedade de fontes, né? Eu acho que os trabalhos eram muito calcados numa documentação textual, fosse impressa ou documentos textuais. E aí sim, também acompanhando a historiografia, né, a produção historiográfica, o conhecimento produzido pela história, pelos historiadores, é também trazer para a moda o objeto, né, estudar um vestido, por exemplo, como a Rita Andrade fez, partir de um vestido para estudar uma série de coisas, né, aí a cultura material, a imagem, seja a pintura, a fotografia, né, a gravura, trazer os quadros, enfim, trazer isso também e problematizar a imagem, também não trabalhar com a imagem, né, como uma coisa, um espelhamento, mas questionar essa produção da imagem também. Então, eu acho que, assim, a produção em moda, seja em que área for, mas principalmente do ponto de vista da história, né, que é o lugar de fala, eu acho que ela avançou muito e vai avançar cada vez mais. Eu acho que o desafio que eu vejo ainda em vários alunos, assim, em bancas que eu vou, é um medo de ousar. Eu acho que muitos ainda... eu não quero ser preconceituosa, mas às vezes eu vejo assim, pessoas que moram assim, em outras cidades, fora desse eixo, Rio São Paulo, e que continuam estudando a representação da moda na revista Cláudia. Eu acho que todo trabalho é bem-vindo, todo mundo tem direito a pesquisar o que quiser. Mas assim, você mora num determinado lugar, mesmo quem mora no Rio de Janeiro, assim, acho que vamos avançar, né? Tudo bem, eu acho que às vezes a pessoa ela escolhe também determinados temas ou formas de trabalhar o tema porque ela é jovem, porque ela tem medo, porque ela também vai avançar em cima de coisas que já foram publicadas. Tem muito trabalho sobre imprensa de moda, eu vou seguir essa linha, vou por aí. Mas, assim, o desafio, eu acho, é mais a ousadia. É questionar o que já foi feito, já foi publicado, é pensar nessas questões, pensar em questões de gênero, né, as questões raciais. A gente tem aí há pouco tempo um número da revista Dobras, que é uma revista super importante, toda feita por indígenas, né, com a Rita. Então, assim, foi uma novidade, uma coisa super importante. Ela rompeu, inclusive, o fato de que, para escrever na Dobras, você tem que ser doutor. Ela chamou gente que não era... ela justificou, inclusive, a escolha, a importância disso. Então, eu acho também que quem é mais velho, quem já está no mercado há muito tempo, né, dando aula, produzindo, tem essa responsabilidade, né? Eu acho que vamos chamar essas pessoas, vamos fazer ou um grupo de pesquisa, ou publicar coisas. E quem é jovem é de produzir, é de questionar o que já foi feito e avançar, né? Agora, eu não questiono, nem me recuso aí na banca que estuda a imagem da mulher na revista Cláudia. Tudo bem, eu vou e pergunto e faço a minha parte. Mas eu acho que o desafio é mais esse, é não se acomodar. Porque a produção de moda, do conhecimento, a historiografia de moda é tão grande, né, mas ainda falta tanta coisa que eu acho que é desbravar, né? Outra coisa também que eu sinto ainda é que, para muita gente, fonte é o que está na internet, né? Então, eu vejo muita gente buscando, nada contra, eu acho que tem mais pesquisar mesmo, né? E a gente tem portais e sites
que tem fontes maravilhosas para se pesquisar moda, né? Enfim. Mas eu acho que, às vezes, também falta essa curiosidade de ir à biblioteca, de ir aos arquivos, de saber o que é possível encontrar nessas instituições, no Museu Histórico, ir lá pesquisar os vestidos, as coleções, né? Trazer isso para... Exato, né? Enfim, na Bahia, a coleção... Museu do Traje e do Têxtil, o Costa Pinto, o Museu Costa Pinto, com as joias de crioula, aquele acervo que é uma coisa, né, espetacular. Então, assim, pesquisar em outros lugares, sair, né, da caixinha, sair dessa... Agora é difícil, eu sei que também não é fácil, às vezes a pessoa não pode se deslocar, nem tudo está disponível na internet, eu entendo tudo isso, mas quem pode, ou quem já mora, às vezes, nesses lugares... Eu acho que, né, seria interessante, importante também ter esse compromisso, esse interesse, né, de também ousar, né, sair um pouco do que já está feito, né. Dá para sentir que você tem uma perspectiva muito atualizada, né, sobre as discussões, o que está se refletindo sobre a história da moda no Brasil. E aí eu fiquei pensando, até a partir desse contexto, né, de vir de uma graduação de moda, hoje um pouco mais madura, eu entendo que existe não só uma disponibilidade do professor em construir ali uma ementa, o conteúdo que vai ser abordado numa disciplina, mas existe também as expectativas daquela instituição, né? Se ela está se voltando para... formar alunos com olhar mais mercadológico, mais voltado para o desenvolvimento do produto, mas sem um pensamento crítico. E eu sinto assim que faz agora, acho que entre 7 e 8 anos que eu me graduei, e eu conversei com algumas colegas que se graduaram na mesma instituição que eu, sendo que um tempo depois. E eu já percebi que talvez em 3, 4 anos elas tiveram acesso a um formato de ensino diferente do que eu tive. Não foi uma diferença de tempo tão grande, mas de que elas tiveram menos acesso a conteúdos que estimulassem a reflexão dentro do campo da moda. Então, assim, a refletir menos teoria, a olhar menos para a historiografia e focar mais no desenvolvimento de uma coleção. Em parte é interessante para quem quer trabalhar com design e quem quer talvez ter um design autoral, se aperfeiçoar, entender como se construir uma peça, mas eu fico pensando como é que se constrói um pensamento crítico dentro da moda brasileira se você não está estimulando as novas gerações a refletir sobre isso. Então, eu queria também saber de você, do Carmo, sabendo que você também já atua como professora em instituições de ensino de moda, como que você sente que tal ensino, seja de história, focado em história da moda do Brasil, ou seja de teoria de moda, de refletir nesse caminho mesmo de formar ali pessoas que vão ser mais críticas sobre moda, né? Bom, eu não sou especialista, não posso falar sobre todos os cursos em que a moda está presente, seja no design ou em artes, né, em artes visuais e tal. Mas eu acho que você já respondeu minha pergunta, né? Eu acho que tem um mercado que se impõe cada vez mais, né? Cursos que são mais generalistas, alguns cursos, né, que formam o designer, e aí é difícil também você ter um pensamento crítico sobre moda, quando na verdade você tem que formar um designer que vai saber produto, é design de moda, é de produto, é gráfico, enfim. E eu acho que também é o tempo que a gente vive, né? Que tudo está no TikTok, que está, né, no Instagram, que tem que caber em 5 minutos e que muito pouca gente realmente se sente instado a ler e a discutir, né? Mas acho que o papel do professor é esse, é estimular e trazer todo tipo de recurso para a formação do aluno, do TikTok ao livro em papel, o filme, né, a visita ao museu. Então, eu acho que assim, é um pouco reflexo dos tempos que a gente vive, não é falta de produção da historiografia, né, de todas essas áreas, mas é muito mais a dificuldade
enfim, de estimular esse... Acho que tem uma acomodação, e no caso das universidades, das faculdades, eu acho que tem isso que você falou, é uma questão mercadológica, e em que a teoria, as disciplinas teóricas são cada vez menos valorizadas, né? Cada vez menos. Então, é muito difícil você ver um investimento em disciplinas, porque é como se só a prática importasse, mas quando, na verdade, para você ter a prática, você precisa ter a teoria, obviamente. Você precisa conhecer, ter uma base, saber quem fez o quê, por que fez, em que momento aquele criador criou um determinado produto. Então, assim, as ideias não nascem do nada, né? E isso eu acho que está cada vez mais, enfim, distante, né, da realidade das faculdades. E aí, quando você vai para um mestrado, e aí é que você vai ter que se virar, aí você vai ter que ler mesmo, aí é você por sua conta, muitas vezes, porque você não foi cobrado antes a ter esse pensamento crítico, né? Aí vem as dificuldades. E em pouco tempo, né, você vê que já houve uma mudança da época em que você estudou para esse momento, né? São 3, 4 anos. Então, é isso. Você acha que a educação de uma universidade pública para uma universidade privada pode mudar nesse sentido de formação mais teórica dentro do campo da moda, né? Eu acho que sim, com certeza. E esse é o papel da universidade pública, né? Primeiro porque você não tem essa... Claro que você vai formar profissionais para o mercado também, obviamente, mas você não tem isso tão forte, né? Você tem uma formação... E eu acho que as universidades públicas elas têm que estimular também mais a experimentação, né? Tanto do ponto de vista prático quanto teórico, né? Pesquisas que sejam mais experimentais, porque é o espaço para isso, né? Também. Então, eu acho que sim, que a universidade pública, por várias questões, né? Porque ela não tem essa coisa pragmática, né? De formar o aluno e colocar ele no mercado, prometendo que ele vai ser um vencedor, né? Que ele vai ser um cara, né, fodão no mercado. A universidade pública, não é que ela não vá formar, não vá, né, não tem esse papel, mas eu acho que ela tem essa liberdade, ainda temos nesse momento, pelo menos, né? Muito legal. Eu queria voltar um pouco para a sua área de atuação, né? Você é pesquisadora do Arquivo Nacional, falou agora sobre a questão das pessoas ficarem um pouco acomodadas a usarem as fontes da internet, falou da importância de ir até um museu, um espaço de preservação de memória. E aí eu queria entender como que você consegue atuar dentro do Arquivo Nacional a partir da sua perspectiva de historiadora de moda, se lá dentro você consegue desenvolver pesquisas relacionadas ao vestuário, ou se as pessoas buscam também o Arquivo Nacional para fazer essas pesquisas. Bom, no arquivo, né, eu sou historiadora trabalhando na área de pesquisa e difusão. Então, a minha função é difundir o acervo, é divulgar esse acervo né, a partir de sites, de livros, de revistas. Essa exposições, é a minha função. Então, claro que eu não criei uma linha de pesquisa em moda, eu adoraria, mas a gente não tem, né, essa possibilidade. Então, eu acho que a moda acaba entrando, né, indumentária, a moda, em vários momentos, em vários produtos, né? Então, por exemplo, a gente fez um livro, há uns anos atrás, chamado Marcas do Progresso, em que a gente... É um livro de arte, super bonito e tal, com os rótulos que a gente tem da virada do século XIX para o século XX, que são lindos, rótulos de todo tipo de produto. Claro que eu enfatizei, né, e me dediquei parte do texto à questão da roupa, à questão das lojas, do comércio. Então, o meu olhar sempre está nisso, não está só nisso, nem pode estar só nisso, né? Mas sempre que é possível, eu estou... né, enfim, trazendo essa questão, até porque, como você falou, eu me coloco muito mais como uma historiadora da cultura do que uma historiadora da moda. Então, para mim, a moda é mais um instrumento para pensar a sociedade, né? Eu não estudo a moda em si, não é a minha praia. Então, eu acho que eu consigo trazer, né, trazer algumas questões relacionadas à aparência, indumentária, nos trabalhos, livros e tal que eu faço.
Eu tive uma temporada no Museu Histórico Nacional, cedida, né, enfim, parcialmente cedida no Museu Histórico. E no museu, apesar de a gente ter vários projetos e que muitos não, né, não deram, não frutificaram por motivos vários, né, e recursos, eu consegui, eu acho que foi interessante, eu fiz um texto sobre a roupa da Zuzu Angel para um livro do museu, né, porque foi até engraçado, porque eles fizeram um livro comemorativo dos 100 anos do Museu Histórico a partir de 100 objetos, né, de 100 itens do acervo, e eles queriam que eu fizesse um texto sobre uma roupa da Baronesa de Loreto, que é uma peça importante, tal, do século XIX. Eu falei, eu não quero não. Quero trabalhar, eu quero alguma coisa que sei lá, que tenha mais a ver comigo. Então eu lembrei de um hobby da Zuzu Angel. Aí negociei aqui com a Bebel e ela me autorizou. E então assim, eu estou sempre encaixando, né, nos projetos que eu faço, e também no Museu Histórico. Eu também participei, e aí isso ainda não está formalizado, um trabalho sobre terminologia da indumentária. A gente trabalhou num projeto coletivo com pessoas da Faculdade de Letras e pessoas da Escola de Belas Artes também da UFRJ, para fazer um vocabulário, né, para essa área. Foi um projeto também que começou lá. E algumas reflexões sobre a moda em museus, a relação e a moda no museu histórico, né? O que significa também, porque me incomodava também alguns trabalhos que eu via. As pessoas falavam dos museus de moda na Europa, sei lá, o do Metropolitan, aí falavam dos acervos do Metropolitan, Victoria Albert, todos esses museus famosos, né, da Europa, Estados Unidos e tal, e aí falavam do museu histórico e das dificuldades de pesquisar e de um acervo menor, mas o museu histórico não é um museu de moda, é um museu histórico nacional, então ali tem de tudo, não é. Então eu comecei também a pensar um pouco o que é a roupa no museu histórico, como é que eu posso pensar sobre isso, que roupas são essas, por que elas estão lá, e que roupas não estão no museu histórico, e que indumentária não está lá, e por que não está. Né? Então, também eu acho que assim, é você também ser provocado pelo acervo que você tem em mãos. Por que a gente não tem uma determinada coisa? Né? Claro que as roupas se desgastam, eu não imaginava ter no museu histórico roupas de trabalhadores, roupa dos escravizados ou objetos, né? Mas assim, a gente também não tem uma série de outras coisas, como no arquivo também a gente não tem várias outras coisas também relacionadas a esses grupos. Então, por que não tem? Né? Por que tem pouco? Ou por que está descuidado? Por que está escondido? Né? Por que não está em exposição determinadas coisas? Aí não estou falando do Museu Histórico, estou falando das instituições. Então, acho que a ausência ela também serve para muita coisa, né? Não ter um determinado objeto, não ter uma determinada fotografia, não se preocupar em ter isso em determinadas instituições, diz muito da instituição e do país em que a gente vive. Né? Então, é também trabalhar com isso, né? com as ausências, com as falhas, né? Com o que está faltando. Então, eu acho que é por aí que é o caminho. Né? Eu tento sempre encaixar essas questões e me deixar provocar também, né? Pelas roupas. E tem coisas que não me provocam. Realmente, a Baronesa de Loreto queria assim, não quero, não estou afim, sabe? É século XIX, eu já estudei século XIX, mas é engraçado, né? Não me disse nada. E a Zuzu, não. Eu acho que eu consegui trazer algumas questões, mesmo que num textinho pequeno. Então, é por aí que eu acho que eu tento trabalhar. Pegando um pouco o gancho dessa questão do museu, eu queria te perguntar também como que você está percebendo a presença do vestuário dentro desses museus, né? Você teve a experiência dentro do Museu Histórico Nacional, mas não sei se você tem uma perspectiva sobre outros museus brasileiros também. A gente tem, eu acho que tem alguns museus que merecem assim, um destaque, né? Por vários motivos, eles adquiriram, e aí adquirir não é só comprar, receberam, né? Coleções de indumentária. A gente tem uma coleção interessante no MASP de São Paulo, né? A coleção da Ródia, que tem vestidos, roupas maravilhosas, né? Uma combinação entre artistas plásticos e designers, estilistas, costureiros, né? Que fizeram roupas a partir de
tecidos criados por esses artistas. É uma coleção muito bacana. Aqui no Rio, com certeza, o Museu Histórico Nacional, o Instituto Zuzu Angel, né, que é interessante porque não tem só aquilo que a Zuzu Angel produziu, o objeto, o material, mas tem muito documento, tem fotografias. Eu acho que é um acervo que ainda merece, né, continuar a ser estudado. A gente tem um trabalho de uma pesquisadora, a nossa amiga Priscila, né, que foi a primeira pessoa que estudou essa coleção, a Priscila Andrade, mas o acervo nem estava todo organizado, né? Então ele já está organizado agora, tem um acervo bacana também de fotos e de roupas de outros criadores, né? E aí a gente vai falar de boutiques cariocas importantes e de criadores de alta costura, porque como a Hildegard também circula, né, num meio em que tem muitas pessoas que consomem alta costura, ela também conseguiu levar isso para o Instituto. Então acho que aqui no Rio, né, e outros museus que têm coleções que não são de moda exatamente, mas que têm coisas interessantes, Museu Carmen Miranda, né? Então outros, a Marquesa de Santos, que futuramente vai virar um museu de moda, mas que ainda não é, né, está em um processo lento. São Paulo, a gente falou do MASP. Na Bahia, o Instituto Feminino da Bahia, né, o Museu do Traje, que é muito bacana. E vários outros museus, né, e tem instituições que não são museus, mas que têm objetos, artefatos, né, porque recebem, às vezes, um arquivo inteiro de uma pessoa. E dentro desse arquivo também, por exemplo, o Paulo Quinaldi me falou que ele recebeu um arquivo do Epitácio Pessoa. E tem fotos, tem documentos textuais, não sei o quê, mas tem cartola, tem roupas da esposa dele, impecáveis, tem espartilho, tem cartolas, tem, sei lá, um terno completo. Então, assim, num instituto que não é um museu de moda, não é uma instituição dessa natureza, o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele está lá com essas peças. E está ainda vendo o que ele vai fazer, se ele vai provavelmente doar para o Museu Histórico, né? Vai encaminhar. Pois é, ele estava meio na dúvida o que ele ia fazer. Então, assim, a roupa, ela não está só no museu. O Arquivo Nacional tem uma coleção chamada Privilégios Industriais, que é uma coleção de pedidos de patentes, né, de inventores que tinham que fazer o processo e muitas vezes entregavam uma amostra do produto que ele estava ou criando ou melhorando, né, aperfeiçoando e tal. E ali a gente tem espartilhos que, por exemplo, já foram estudados. Tem uma pesquisadora que eu achei super legal. Ela foi lá, foi no FIT, ela pesquisou espartilhos e foi também no arquivo. Às vezes tem uma documentação que não é específica sobre moda, mas que você consegue. Agora eu participei de uma banca em que a menina trabalhava com a presença das modistas francesas no Rio de Janeiro, no século XIX. Então ela foi para o arquivo para ver a entrada de estrangeiros, ela listou, ela conseguiu saber todo mundo que era modista. Então ela foi pegando uma documentação textual e, a partir dali, ela foi seguindo a biografia, a vida dessas mulheres. Aí ela foi para a Biblioteca Nacional, ela viu a hemeroteca, os anúncios delas, com quem elas se associaram. Muitas vezes elas se associavam com homens, porque eles, né, eram eles que tinham as empresas. Então ela partiu dali. Então, assim, eu até fiz um texto que eu ainda não publiquei sobre a moda, os acervos de moda, as coleções, os arquivos, enfim, no Arquivo Nacional, para ser uma espécie de guia, um caminho também. E para as pessoas saberem que a gente também tem documentos interessantes, né, para quem quer pesquisar moda e indumentária. Acho que também vai ser útil. E você sente que tem uma diferença na forma de documentar, armazenar, expor, lidar com essas peças de vestuário no museu que é especialista em vestuário e num museu que está falando de cultura material de forma geral e que tem o vestuário ali como parte do acervo? Eu acho que sim, né? Eu acho que em alguns museus a roupa ela está a reboque de outras coisas, né? Quando você tem um museu de design, um museu de moda ou de artes decorativas, né? A exposição é uma exposição em que a moda é o centro, a roupa, né? Enfim, é o centro das atenções.
Em outros museus, nos museus ditos históricos, muitas vezes a roupa está ali quase como uma coisa decorativa, né? Eu acho que às vezes tem uma hierarquia dos objetos nos museus, né? Tem a pintura, a escultura, e a roupa às vezes é só para fazer uma espécie de cenáriozinho, para falar de uma época. Então vamos botar aqui um vestidinho dos anos 60 para sei lá, para ilustrar. A roupa, ela é quase que uma ilustração em alguns museus históricos. E em outros não. Por exemplo, no Museu da Cidade de Londres, né, no Museum of the City, os museus das cidades, eu acho que são muito interessantes, porque eles são museus históricos, mas tanto de Londres quanto de Nova York, eu acho que eles dão uma atenção muito interessante à roupa e não hierarquizam. A roupa está ali para contar a história tanto quanto a fotografia, a música, né? Enfim, qualquer elemento audiovisual, um documento textual, uma carta. Então, eu acho que depende, né? Depende da curadoria, depende de muita coisa, do que o museu, de como o museu vê também os objetos, né? Mas o que eu acho que falta, né, é uma coisa que o Piano Menezes, né, Bezerra de Menezes, que eu acho um pesquisador, um professor fundamental para a gente pensar história, né, a produção do conhecimento em museus, a cultura material. Ele fala que o mais importante é o problema que você quer resolver com aquilo ali. Né? Não é a fonte que você tem, mas é como você olha para ela e como você tem que partir sempre de um problema. E esse problema é sempre atual. Como você falou, por que a gente está olhando para esses objetos, ou para a roupa, para a moda, com essa pegada decolonial? Não é à toa, né? Porque é um momento que a gente está vivendo. Não vou pensar sobre isso com a cabeça, sei lá, de 40 anos atrás, ou 20 ou 10. Né? É sempre um problema atual que está me fazendo pensar nesse objeto de uma maneira, enfim, contemporânea, para resolver, para pensar isso na sociedade, com a literatura que a gente também está lendo. Então, é muito menos o que você tem, ou a quantidade de fontes, e muito mais como você se dirige a elas, né? Ou como elas vão responder uma questão que você quer encaminhar para nesse diálogo com as fontes, com a documentação que você tem. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Então, não é um preconceito. Não acho que o museu de moda é mais interessante ou mais bacana. Ele pode ser super careta na apresentação das roupas, na discussão que eles estão levando com aquelas roupas ali. Ou não, né? E o museu histórico pode ser também super vanguardista, dependendo da maneira como ele vai trabalhar, né? Mesmo que sejam poucas peças. Então, eu queria seguir já para concluir com um texto seu que eu separei, mas antes, te escutando, eu fiquei curiosa com uma outra questão, né? Se de tudo isso que você tem falado até agora, a gente pode concluir de que a moda conta a história? Eu acho que sim, né? Não preciso nem responder, né? Eu acho que conta, claro que conta, o tempo todo, né? Tá aí. Muito bom. Quando eu estava pensando assim, como é que eu ia criar esse diálogo com a do Carmo, né? Porque além de eu estar nesse lugar de jovem pesquisadora, ainda estou num processo de formação, estou refletindo o campo, estou refletindo um lado da história que não foi olhado, fico pensando como dialogar com as pessoas do meu campo, que tem já uma profundidade, né? Então, imaginei esse encontro de hoje também como um encontro de gerações. De um lado, tem todo o repertório, todas as reflexões que você já teve a capacidade de fazer ao longo desses anos de pesquisa. E, do outro lado, estou eu aqui muito curiosa para entender tudo isso e querer, de alguma forma, preencher lacunas que até no meu cotidiano eu não consigo preencher, né? Pensando que eu estou dentro da história, mas não estou tendo aula de história da moda. Então, acho que é muito válido esses momentos de encontro. E aí eu fui mergulhar na produção científica da do Carmo, né? Separei 3 artigos, e um deles ela vai falar sobre o Barthes e o Bourdieu como os maîtres à pensée à moda, né? Tipo, como é que esses mestres da intelectualidade, talvez contemporânea,
Então, refletindo o campo da moda e também como eles foram muito vanguardistas, talvez, de ter começado a refletir isso ainda ali na década de 60. E aí você tem esse texto que você vai falar sobre as obras deles, principalmente sobre o sistema da moda do Barthes e a distinção do Bourdieu. Então, a reflexão que eu queria trazer para começar esse bloco é sobre a questão da decolonialidade, né? Eu me sinto num caminho muito meio termo, assim, tem a coisa de Libra, né? De ser libriana, tá sempre ali meio que indo para lá e para cá, tentando uma cordialidade, mas ao longo desse percurso já de pesquisa, eu vejo alguns colegas, às vezes, numa postura muito de já querer excluir algumas produções científicas que eles julgam que não vale mais a pena, ou que não condiz com o tempo que a gente vive. Mas eu queria entender de você como uma pessoa que já tem um repertório de leitura desses clássicos da história da moda, não só do Brasil, mas da moda global, se ainda vale a pena lê-los. Eu acho que sempre vale a pena, né, ler criticamente, né? Eu acho assim, o Sistema da Moda é um livro bem difícil de ler, bem difícil, porque é uma coisa da semiologia, né? Então, assim, estamos aqui na sala de Dirce Courtshidden, da análise do discurso, né? Então, é um livro muito, muito difícil e era a tese de doutorado dele que ele não defendeu, né? É interessante isso. Era o que ele. Mas de tudo que eu li ali, o que eu acho que mais interessante do Roland Barthes, a provocação que ele faz, é que ele vai desconstruindo o discurso da moda, né? E ele tem um outro texto que é muito interessante, que é Neste ano o azul está na moda, que é ótimo, porque o que ele quer dizer é só muda o discurso, né? O que importa é que você está sempre vendendo a ideia do novo e nos fazendo consumir. Ele é assim, bem, né, de uma maneira muito rasteira, né, bem, mas é isso, né? Então ele vai desconstruindo esse discurso e como muitas vezes toda a descrição daquela roupa não tem nada a ver como se glamoriza uma determinada roupa, né? A relação entre a imagem e o texto. E esse texto em especial é muito legal porque ele é mais gostoso de ler, inclusive, do que o livro, O Sistema da Moda, e é um texto que ele escreveu quando ele estava fazendo o Sistema da Moda. Então, eu acho que vale a pena ler, porque ele, assim, ele faz com que a gente... É um livro de método, isso é que eu acho interessante. E ele mesmo fala que aquilo é um livro de método. É um método para você ler a informação, né? E desconfiar dessa informação. E isso vale para tudo, não é só para moda. Então, eu acho que ele tem outros textos também muito interessantes nessa mesma coletânea que tem esse ano o azul está na moda, que são vários livros com textos do Roland Barthes. Eu esqueci agora a editora, mas tem um que é mais ligado à imagem, moda e tal, e tem vários textos legais. Ele também tem textos em que ele vai questionando as histórias da indumentária. É uma história que é calcada na história das classes mais altas. Ele fala, a roupa que muda é a roupa do rei. É sempre a roupa do rei e da rainha, é sempre a roupa das classes mais altas. Então, ele cria também esse embate, né, questionando, e que é a história que muitas vezes a gente ensinou para os alunos. Né? Porque imagina, se a gente ia falar das classes populares desde a antiguidade, da antiguidade eu até falava às vezes, né? Mas até os dias atuais não tinha como, né? Então, eu acho que o Roland Barthes ele tem textos muito interessantes e ainda atuais para a gente, mesmo que difíceis, né? O Bourdieu, eu acho que ele tem coisas também interessantes. Eu acho que ele tem um livro chamado A Produção da Crença, que é muito legal, em que ele fala também de como a moda, né, e o consumo, eles revestem produtos, eles criam a aura para determinados produtos, né, como o perfuminho vendido na loja de departamento, que pode ser até melhor do que o perfume da Dior, ele custa, sei lá, quanto, e o outro custa não sei quanto, a aura. Então, ele vai falando dos costureiros, ele vai falando... É muito interessante esse livro, eu acho que é A Produção da Crença. É muito, eu acho até melhor, eu acho a Distinção um livro mais datado, bem mais datado, embora para mim tenha sido interessante para pensar o século XIX. É um livro dos anos 60, da França e tal.
que ele vai falar do consumo de uma maneira geral, de como esse consumo é distintivo, embora para algumas pessoas não seja necessário esse consumo, porque, entre aspas, elas são naturalmente distintas. Né? E aí ele fala, por exemplo, assim, idas ao museu. Uma criança de classe média baixa, ela vai ao museu no passeio da escola. Isso ainda vale para muita coisa, né? Se a gente parar para pensar. Uma criança de classe alta, das classes médias altas ou da elite, ir ao museu é um passeio comum para ela. Ela vai ao museu com a família dela, ou no exterior, ou mesmo na França, assim, no fim de semana, aquilo é o hábitos. É o hábitos, né? Isso faz parte da vida dessa pessoa, né? E isso está embutido já, ou consumir em determinados restaurantes, ou comprar determinadas roupas, e por aí vai. Então, ele é interessante ainda para pensar essas desigualdades, mas ele é um livro mais datado. Mas ele tem coisas, ao mesmo tempo, em termos de método, ele também é interessante. Mas eu acho a produção da crença mais bacana. Então, acho assim... Gente, o Roland Barthes, o Bourdieu, a Gilda de Mello e Souza não são decoloniais. Né? Vamos parar de ter preconceito, porque são pessoas de outra geração, são pessoas que nasceram, sei lá, no início do século XX, no final do século XIX. Não dá para exigir que eles tragam questões que a gente está pensando hoje. Né? Então, vamos ler criticamente, vamos questionar determinadas coisas, mas eu acho que são leituras válidas, eu acho que sempre são válidas. Né? Também acho. Então, gente, eu queria abrir para, se vocês tiverem alguma questão. Se não tiverem, eu acho que é um espaço também para se apresentar, falar um pouco sobre vocês. Acho que o Felipe vai passar o microfone, né? Então, fica todo mundo tímido. Isso. Para a tua pesquisa. Isso. Tá. Então, obrigada pela pergunta. A Maia foi minha professora, né? Eu acho muito especial ter esse reencontro de pensar como que eu mudei, né, muito da graduação para cá. Então, assim, hoje eu pesquiso no mestrado vestuário afro-brasileiro do século XIX. Isso porque eu estou tentando entender se dentro ainda no período da escravidão, a gente poderia dizer que existia uma dinâmica de moda entre os escravizados. Eu sei que tem as questões de terminologias, que tem algumas pessoas do campo da história de moda que vão falar, né, sobre que moda só se aplica num contexto ali de, como posso dizer, de mudança, de ter algo novo e tal. E eu fui, a partir de pesquisas independentes, encontrando informações de que já existiam ali umas práticas entre os escravizados de interesse em modos de vestir. Então, por exemplo, existia premiações para quem batia metas, e entre essas premiações eram itens de vestuário. Então, já não existia, talvez, um valor ali naquele modo de vestir. Se era um prêmio, era porque existia um interesse de utilizar aquele recurso. Então, eu acabei decidindo ir para a história mesmo, porque eu não queria ser uma pesquisadora que falasse de história, e sim uma historiadora que falasse de moda. Acho que dentro da história eu encontro ferramentas para questionar a historiografia de moda e conseguir também dialogar com essas fontes, né? Entender como é que eu vou construir um percurso de questionamento. E eu acho que é basicamente isso. Hoje, dentro da UF, eu faço essa pesquisa, mas de forma independente eu tenho também tentado refletir sobre o vestuário afro-brasileiro contemporâneo, né? Como que criativos negros estão buscando talvez uns referenciais a partir dessas memórias ali do século XIX, mas como que também estão colocando outros signos dentro da sua produção, como é que eles estão olhando para a religiosidade, para a espiritualidade, para a arte, e estão refletindo isso dentro da produção deles. E aí já é uma abordagem mais de moda contemporânea. Então, basicamente, eu estou nesse percurso. E aí, a partir disso, eu comecei a escrever matérias, né? Porque
eu não queria ficar só na academia, pesquisando, produzindo ali, ficando algo isolado. Eu sentia que as pessoas da minha geração, pessoas negras, né, estão tentando entender também a moda afro-brasileira e falta muita produção em todos os campos, né? E eu acho que o jornalismo de moda é uma forma de chegar mais rápido nessas pessoas. E aí eu comecei a dialogar não só com a moda afro-brasileira, mas com a moda afrodiaspórica, pensando como que a herança cultural africana está sendo materializada dentro da moda e do vestuário. É muito legal, é muito específico, às vezes muito solitário em alguns aspectos, porque eu venho dessa formação tradicional acadêmica em moda, olhei para essas pesquisas, para essa produção voltada para a Europa, não consigo descartar isso como se não tivesse valor e vamos seguir em frente, não é assim, mas ao mesmo tempo eu acho que eu estava olhando e questionando coisas que não tinha resposta ali, né? Não só pela produção de vocês como pesquisadoras, mas de que não tinha documentação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei de fato a fazer a minha pesquisa do mestrado, é que parece que não tem bibliografia sobre a moda afro-brasileira, os modos de vestir das pessoas negras ainda na escravidão. E aí eu comecei a pesquisar, aí eu fui nas referências das referências, fui mapeando. Quando eu vi, eu tinha uma lista de mais de 50 pesquisas. E aí eu fico tipo, como é que não tem, sabe? Eu mesma achava que não tinha, então acho que o que não tem é a difusão desse conteúdo. E aí uma das coisas que eu quero dentro da minha pesquisa é conseguir sistematizar isso, né? Conseguir documentar ali, para a partir dali as pessoas conseguirem propor outras questões. A minha é só organizar, assim, tipo, quem quer se aprofundar, até pensando mesmo produção científica sobre homens negros, os modos de vestir dos homens negros, quase não tem. Então, assim, eu não vou dar conta disso, eu já entendi. Hoje minha função é só sistematizar o que tem de pesquisa, fazer algumas questões, para que outras pessoas, a partir disso, olhem, tipo, nossa, como é que eles se vestiam? Vamos ver aqui e tal. Então, acho que é meio que esse o percurso, assim. E eu acho que eu estou tendo sorte de ter desenvolvido uma maturidade, né? Eu venho já de uma família acadêmica, minha mãe é acadêmica, minha irmã que está aqui também é acadêmica, então a gente já tem uma naturalidade que outras pessoas não têm, outros colegas negros às vezes são os primeiros da família a chegar num espaço acadêmico, então eu já tenho uma certa maturidade de estar no mestrado com questões muito mais desenvolvidas, e não lidando com uma falta de pertencimento. Não, tipo, é o lugar que eu tenho que estar, mas quais são as questões? Eu estou indo já focada nessas questões. Então, acho que ajuda nesse processo, mas é uma pesquisa autoral bem... também. Mas é isso, né? Tá ligado a quem eu sou, não consigo me desassociar disso. E alguém tem mais alguma questão, alguma colocação? Olá, eu sou do Museu Histórico Nacional. Eu queria só colocar um detalhe. A gente tem uma coleção da Sofia Jobim, né? Você conhece? Eu acho que tá fechado o museu agora, mas vai abrir. Acho que vale a pena você conhecer. E ela era uma professora da UFRJ, da Escola de Belas Artes, e trabalhava com indumentária. Então tem material dela didático, todo ela desenhava, tem de tudo lá, não necessariamente sobre a sua questão, mas eu acho que vale a pena você conhecer. Né? Sim. Eu lembro de ter visto que tem também alguns balangandãs lá. Eu não sei se é dessa coleção. Eu fico curiosa para saber se eles são do século XIX, né? Porque tem os do século XX. Porque eu trabalho no arquivo histórico, quer dizer, o arquivo é o lugar onde guarda o material cujo suporte é papel, entendeu? Mas é outro setor, enfim, você, quando abrir, você vai conseguir ver direitinho isso. No setor que eu trabalho também tem umas fotografias do Cristiano Júnior, você conhece? Sim. Então, muito bom.
Então, eu Isso aí uso... todo mundo conhece. Porque tem as fotografias dele sistematizadas no livro do Lisowski, né? Do da Maurício UFRJ. Maurício É Lisowski, isso. exatamente. E aí eu consegui escanear com a... Que bom. com a Mauad, porque é um livro super raro, né? Então consegui, ele tem documentado ali mais de 70 fotografias do Cristiano Júnior, assim, é uma riqueza, uma riqueza. No acervo da Casa Gaia, que pertence ao Museu Imperial, tem umas figurinhas de um cara chamado Guilhobel. Já ouviu falar? Você sabe qual é, Carmo? Eu já ouvi falar. Eu acho que já vi. O Guilhobel, ele estava aqui no início do século XIX, 1808. Ele era que naquele tempo não tinha fotografia, o pessoal desenhava, né, o que via, enfim. Aí ele fez várias figurinhas com as pessoas da rua. Então tem muito escravizado, muita gente, é muito interessante. Isso tem na Casa Gaia, que pertence ao Museu Imperial atualmente. Tem que entrar em contato para saber se está aberto, porque tem muita coisa que eles levaram para Petrópolis, mas vale a pena entrar em contato. Além do Guilhobel... Desculpa interromper, essas figurinhas que você fala são tipo gravuras, fotografias? Não é fotografia, não. É diante do advento da fotografia, né? São gravuras que eles faziam, gravurinhas pequenas que eles faziam para vender para turista, entendeu? O pessoal vinha para cá, a recordação, estampas. E eu acho que o da Casa Gaia, se não me engano, posso estar enganado, seriam os originais em aquarela, depois eles iam ser reproduzidos. Os da Casa Gaia é aquarela. E lá também tem outro cara que fazia também figurinhas, chamado Briggs. Sabe quem é, Carmo? Briggs? Só de nome, nunca vi. Tem na Casa Gaia, o Briggs foi publicado pela Casa Gaia, pelo Museu Imperial, um livro com essas figurinhas do Briggs, que também é a mesma coisa. São do início do 19. É início do 19. O Briggs é da década de 30 e o Guilhobel da década anterior. E além do daquele, tem um outro que eu esqueci o nome agora, não é Cristo? Esqueci. Tem um outro que é do final do século XVIII. A gente tem na Biblioteca Nacional, mas eu não me lembro o nome. Depois eu posso lembrar de te falar e você fala para ela. Mas, enfim, assim que tiver aberto o museu, você é bem-vinda. E procura lá no Museu da Casa Gaia, que pertence ao Museu Imperial, ver se você consegue ver o Guilhobel. Você vai gostar. Com certeza. Obrigada. Então, acho que a gente pode caminhar para encerrar, né? Eu queria encerrar, do Carmo, te pedindo para deixar um conselho para um jovem historiador. Como esse ciclo tinha sido pensado, né, para a comunidade discente, eu fico nesse lugar de pedir para quem vem realmente deixar um conselho, né? O que é que você acha que pode ser importante a gente ter em mente, né? Bom, eu acho que o jovem pesquisador tem que ser jovem, né? Tem que ser ousado, né? Não ser acomodado e encarar os desafios. Eu acho que é isso, né? Ser jovem é isso. Obrigada, gente. Muito bom poder te ouvir. Me senti hoje tendo a aula que eu não tive no mestrado. Obrigada. Obrigada.